Bora falar de Disney? Bora falar de Amazon? Bora falar de Facebook? Bora falar de ativos internacionais? Eu quero começar mostrando para vocês essa tela aqui. Nessa tela vocês estão vendo, gente, qual é a participação do Brasil no mercado internacional de ações. A gente representa menos de 2% e só isso deveria ser motivo suficiente para você internacionalizar a sua carteira. Muito prazer, meu nome é Felipe Branco e essa é a Geração do Futuro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se é a sua segunda, terceira, quarta vez, espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal, já tenham deixado o like, batido no sininho. Se vocês estão aqui pela segunda vez, pelo menos, é porque vocês gostaram de alguma coisa que vocês viram até agora e eu garanto que esse vídeo vai ser melhor ainda do que o último. Falando de ativos internacionais, a gente tem duas opções para investir aqui no Brasil. Basicamente é investir diretamente aqui no Brasil através da sua corretora. A segunda, abrir uma conta diretamente internacional e investir lá fora, tá? A gente vai falar primeiro de investir através do Brasil. Então, para investir no Brasil, internacionalmente falando, a gente tem algumas opções. A primeira delas é através das BDRs. As BDRs nada mais são do que os recibos de empresas negociadas no exterior que um banco foi lá fora, comprou essas ações internacionais e entregou para outro banco fazer custódia. Então, dessa forma, você tem duas instituições financeiras garantindo que essas ações de fato existem. Então, com o banco que comprou essa ação e trouxe ela para o Brasil, ele negocia os recibos dessas ações. Então, através das BDRs, que eu não traduzi, mas são os Brazilian Depositary Receipts, esses BDRs são os recibos das ações negociadas aqui no Brasil. Você não se torna de fato um acionista dessa empresa, o acionista dessa empresa é o banco, mas você está exposto à variação que essa empresa vai ter. Tanto a variação da empresa em si, negociada na bolsa em que ela é oficialmente registrada, quanto da variação do câmbio a que essa empresa está sujeita. Então, se a gente comprar aqui no Brasil, por exemplo, o BDR AAPL34, que é o BDR da Apple, a gente está exposto à variação que a Apple tem nas bolsas americanas e à variação do dólar. Então a gente tem aqui dois níveis de ganhos e de risco. Sempre importante lembrar que renda variável, ganhos e riscos. Segundo tipo de ativo que a gente consegue se expor a ativos internacionais aqui no Brasil são os ETFs. ETFs nada mais são do que fundos de gestão passiva, onde você tem combinado com o gestor desse fundo qual é a alocação que ele vai ter dos ativos dentro desse BDR. Então a gente tem um BDR, por exemplo, do S&P 500, que é o BDR IVVB11. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o IVVB11 tem por critério replicar esse índice. A gente tem também o ETF China 11, XINA11, e esse ETF copia as empresas chinesas, mais de 700 empresas. Uma boa parte das empresas chinesas estão nesse ETF. Mas se a gente quisesse um ETF da Índia, por exemplo, a gente não teria esse ETF aqui no Brasil e aí os ativos internacionais de fato negociados internacionalmente, a gente já tem essa possibilidade. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, por favor, continuem aí. A terceira forma que a gente tem de se expor a ativos internacionais ainda aqui no Brasil é através de fundos de investimento. E aí a gente tem fundo de investimento cambial, que está exposto à variação de uma determinada moeda. A gente tem um fundo de investimento de renda variável, a gente tem fundo de investimento de renda fixa internacionais. Vale lembrar que caso a gente vá para a opção de fundos de investimentos de renda variável e esse fundo de investimento de renda variável compre, por exemplo, um ETF negociado internacionalmente, o gestor vai pagar uma taxa para participar desse ETF lá no exterior. E você vai pagar uma taxa para esse seu gestor aqui no Brasil. Então você está pagando duplamente uma taxa para participar de um ETF que você teria acesso caso você estivesse negociando diretamente no exterior. É outro ponto que a gente também precisa levar em consideração para escolher investir no Brasil ou investir diretamente lá fora. Felipe, você está falando então que é melhor investir lá fora? Não. Se você quiser começar agora e você não quiser abrir mais uma conta em corretora, investir aqui no Brasil é 100% factível, é 100% justo. Aí é uma decisão de cada um dos investidores, mas vocês têm que estar cientes disso. Talvez você possa cair numa tarifação dupla e as suas possibilidades não vão ser tantas quanto investir lá fora. A gente já deu o exemplo aqui do ETF da Índia e eu vou dar alguns outros exemplos agora que a gente vai falar
dos ativos que a gente investe diretamente no exterior. Falamos de investir no exterior através do Brasil e agora eu vou falar de abrir uma conta para a gente investir diretamente lá fora. Eu faço isso através da Avenue, é a corretora que eu uso. De maneira nenhuma, isso aqui é uma publi, eu ainda não sou patrocinado por ninguém, ainda, e a Avenue é só a corretora que eu uso. Então, falando já de como investir lá fora, do mesmo jeito que a gente compra ações de empresas aqui no Brasil, a gente consegue comprar ações de empresas americanas. O nome dado para ações nos Estados Unidos são stocks. Do mesmo jeito que a gente compra fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente consegue comprar fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Os primos dos fundos imobiliários brasileiros nos Estados Unidos são os REITs, os Real Estate Investment Trusts. A gente também tem ETFs lá fora, e os ETFs, como eu dei de exemplo para vocês, um deles é o da Índia, que a gente não tem aqui no Brasil, e chama INDA. Vocês vão ver que os ativos internacionais negociados diretamente nas bolsas americanas, eles não têm as letras e os números que a gente tem aqui no Brasil, eles são só as letras. Então o INDA é o ETF das empresas indianas. Se a gente quiser um ETF que explore o mercado farmacológico de cannabis, a gente não tem esse ETF aqui no Brasil. A gente tem lá fora, é o ETF IOLO, YOLO ou MJ. Então, um mar de possibilidades se abre quando a gente vai lá para fora de verdade, gente. Comecem por algum lugar, se vai começar pequeno, vai começar com R$100, começa aqui pelo Brasil. Tá pensando em começar um pouquinho maior? Começar já com $100? Começa lá pela Avenue, vai por mim, vocês vão se dar bem, não é nada difícil. A Avenue e as outras corretoras brasileiras que operam nesse formato de dar para o investidor brasileiro a possibilidade de investir lá fora, elas dão um mega suporte até no imposto de renda, você já recebe no seu e-mail direto como a gente precisa declarar aqui no Brasil, facilita demais a vida, tá? E do mesmo jeito que você pode se expor aos ETFs, recapitulando, né? Do mesmo jeito que você pode se expor aos ETFs desses mercados que eu comentei, você consegue se expor a ETFs de REITs, de fundos imobiliários americanos. Porque, vamos combinar, já é difícil a gente escolher aqui no Brasil aonde a gente vai investir. Se a gente for entrar num critério, num detalhe de onde a gente vai investir no Brasil e nos Estados Unidos, talvez seja trabalho demais para a gente gerenciar. Então faz sentido, talvez, a parte da nossa carteira que fica no exterior, a gente terceirizar e investir lá no exterior através dos ETFs. Falamos dos ETFs, opções de investimento em ações, existem ETFs que também dão essas opções de investir em fundos imobiliários. A gente tem o VNQ e o VNQI, são ETFs para investir em fundos imobiliários americanos e para investir em fundos imobiliários do mundo inteiro, menos os americanos. A gente tem uma infinidade gigante de opções só nesses dois ETFs. Se vocês começarem a estudar os ETFs, vocês vão ver que as possibilidades só aumentam. Outra diferença importante que eu preciso citar para vocês é que quando a gente vai comprar uma ação aqui no Brasil, vocês já sabem que a gente precisa comprar pelo menos uma ação, mas que o padrão é a gente negociar em lotes de 100 ações. E com isso a gente precisa desembolsar R$500, R$1.000, uma quantia razoável. Quando a gente está negociando ativos nos Estados Unidos, a gente consegue comprar até fração de um ativo. Então, enquanto aqui a gente precisa desembolsar o suficiente para comprar uma ação, nos Estados Unidos a gente consegue comprar 0,00008 casas decimais de ativo. Então, com isso a gente consegue comprar, participar de investimentos internacionais a partir de poucos dólares. É muito fácil negociar lá fora, gente. Então falamos de como a gente investe no exterior diretamente aqui do Brasil. Falei para vocês de BDRs, falei para vocês de ETFs, falei de fundos de investimento e aí eu expliquei para vocês como investir diretamente no exterior a partir da Avenue, comprando stocks, comprando REITs, comprando ETFs. Espero que tenha ficado super claro para vocês. É super simples investir no exterior. Essa conversa continua no meu Instagram. Toda sexta-feira eu abro caixinha de perguntas para a gente falar um pouco mais sobre o tema da semana e sobre qualquer tema que vocês quiserem conversar. A conversa lá é super aberta. Espero que tenha ficado muito claro. Espero ver vocês no próximo vídeo que vai aparecer aqui no canto já já e vejo vocês no vídeo também da semana que vem. Demorou? Um abraço, até mais, valeu! E a investir. Teste. 1, 2, 3, teste. Porque se é mais do que a... De novo.